Galerinha do bem, graça e paz, Shalom Adonai. Aqui quem fala é o Carlinhos Kadosh. Sou do Ministério Assembleia de Deus, Maranata. Porém, queridos, eu fui chamado para fazer a obra do reino. Então, mais do que fazer parte de uma igreja, fazer parte de um ministério, eu faço parte do reino. Mais do que ser crente, cristão, de fazer parte do cristianismo, eu faço parte de um reino, chamado Reino de Deus. A Bíblia diz que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é amor, é paz, é alegria no Espírito Santo. Queridos, e essa alegria que a Bíblia fala não é uma alegria terrena, não é uma alegria que a terra pode te dar, não é uma alegria que você pode encontrar por aqui, mas é uma alegria que você tem dada pelos céus. É quando Deus engendra, é quando Deus coloca dentro de você o reino. E o reino de Deus está dentro de você. Lá em Lucas, no capítulo 17, no versículo 20, a Bíblia diz assim que o reino dos céus, ele não vem com aparência visível. Então, querido, o reino, esse amor, a paz, a alegria do Espírito Santo, não é algo com aparência visível, não é algo que possa acontecer aqui na terra, mas é algo que os céus colocam dentro de mim. É quando Deus abre os meus olhos espirituais, é quando Deus abre os meus ouvidos espirituais, que eu consigo ver além do que os meus olhos veem aqui na terra. É quando os meus olhos espirituais são abertos, queridos, eu consigo enxergar então pela fé. Eu consigo enxergar então as coisas do Espírito. A Bíblia diz que o Senhor, lá em Salmos, a Bíblia diz que o Senhor, ele é aqueles que o temem o Senhor, é para quem o Senhor revela os seus segredos. A Bíblia diz que os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então tem chegado um tempo, queridos, em que Deus tem compartilhado conosco os seus segredos. Que Deus tem compartilhado conosco o seu coração. Para que possamos sentir aquilo que Ele sente. Para que possamos ter o amor que Ele tem pelas almas que perecem e pelas vidas que se perdem. E, queridos, a questão de reino, na questão daquilo que é invisível, aquilo que enxergamos pela fé, a Bíblia diz que não ajunteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói, mas ajunteis tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem corrói. Então, queridos, o nosso caminhar como ministério, o nosso caminhar como família, porque a igreja nada mais é do que uma família. Então, o nosso caminhar ali na Rede Kadosh é caminhar em família, é caminhar em discipulado, é caminhar cuidando um dos outros. E eu venho te convidar você a fazer parte dessa visão. Visão de reino, visão de discipulado, visão de cuidado. Lembra daquele filho pródigo? A Bíblia fala sobre o filho pródigo que um dia pediu a herança para o pai e foi embora. Na verdade, aquele capítulo da Bíblia devia se chamar a parábola dos filhos pródigos, porque eu não sei quem é mais pródigo, se o filho que foi ou se o filho que ficou. Porque o filho que foi, ele pediu a herança, ele foi ingrato, ele falou, olha, eu quero a minha herança. E nós sabemos que o filho só recebe uma herança quando o pai morre. Então, no coração dele, ele estava dizendo, olha, pai, você para mim, você morreu. Eu quero seguir a minha vida, eu quero viver a minha vida, virar a página, é como se ele dissesse para o pai, você não existe mais para mim, você não importa mais para mim. Então aquele filho pródigo foi embora. Pródigo, para quem não sabe, que isso quer dizer esbanjador, gastador. E quantos de nós temos sido esbanjador daquilo que Deus tem nos dado, da unção que Deus tem nos dado, do chamado que Deus tem nos dado, do talento que Deus tem nos dado? Quantos de nós temos sido esbanjador, queridos, da juventude que o Senhor tem nos dado, da força que o Senhor tem nos dado, da graça que o Senhor tem nos dado, do vigor que o Senhor tem nos dado? Então você jovem, que está aí com força, que está aí com vigor, aonde você está gastando a sua força? Aonde você está gastando o seu vigor, a sua inteligência, a sua sabedoria? Tem sido no reino? Ou você tem gastado a sua força na prostituição, no alcoolismo, nas drogas, na sensualidade, na mentira, no engano? Aonde você tem gastado a sua força? Aonde você tem gastado a sua herança, querido? E aquele filho pródigo que ficou, né, era tão pródigo também, porque ele ficou na casa do pai, mas ele não tinha identidade, mas ele não tinha paternidade, mas ele não tinha um DNA, ele não sabia quem ele era, ele não se relacionava com o pai. Então, queridos, não adianta eu estar na casa do pai e não se relacionar com o pai, eu não ter esse papel de filho de pai. Porque quando
o menino retorna, aquele jovem retorna após ter gastado toda a sua herança, esbanjado a sua herança, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde correr. Ele então retorna. E o pai que estava ali, ele já retorna com a mentalidade seguinte: olha, eu vou voltar e então vou falar para o meu pai que me trata como um dos empregados, um servo. Mas o pai não, o pai recebe ele com festa, o pai recebe ele com alegria, manda matar o cordeiro. Então o outro filho, o irmão desse jovem, ficou bravo, ficou com o seu coração ali, ficou com inveja, ficou chateado com a atitude do pai de recompensar o filho, de celebrar a volta do filho. Então aquele jovem fala assim: olha, esse teu filho fez tudo o que fez, foi embora, nos abandonou, gastou a sua herança, e quando ele volta o Senhor ainda faz uma festa, manda matar um cordeiro para ele. Eu nunca te desobedeci, eu nunca saí de casa, tudo que o Senhor mandava eu fazia, e o Senhor nunca me deu um cabrito para me comer com os meus amigos. Então o pai olha para aquele filho e fala assim: filho, tudo que é meu é teu. A mentalidade daquele que tinha ficado, que eles é uma mentalidade de servo. Ele tinha tudo que o pai tinha era dele, mas ele não sabia que era dele. Ele não se relacionava com o pai, não se relacionava com o seu irmão. Porque ele falou assim: esse teu filho. Ele não falou assim: esse meu irmão que voltou. Ele não se alegrou pela volta do irmão, mas ele ficou triste, ficou chateado pela celebração da volta do irmão. E muitas vezes, queridos, nós estamos na igreja e nós somos filhos pródigos, porque estamos na igreja, mas não sabemos aquilo que é nosso. Estamos na igreja, mas não sabemos se relacionar com o pai, não sabemos se relacionar com os nossos irmãos. E o chamado de Deus é para que você ande em relacionamento. O chamado de Deus é para que você ande em família, é que você ande em discipulado, é para que você ande caminhando juntamente com o seu próximo, com os seus irmãos. Porque, queridos, nós temos uma herança. Jesus já morreu e essa herança nos pertence. Nós somos reinos e sacerdotes, nós somos filhos espirituais e nós temos um Pai. Então eu convido você a caminhar conosco em discipulado na rede de jovens Kadosh. Queridos, nós temos ali na Assembleia de Deus, Ministério de Maranata, ali no Jardim Aratinga. Você que é do Jardim Aratinga, você que é das outras vilas, você que quer conhecer a rede de discipulado, a rede de aconselhamento, a rede que caminha juntamente contigo. Se você precisa de ajuda, de conselho, de oração, precisa caminhar junto, nós estamos ali para receber você, para abençoar a tua vida, para amar você. Então eu te convido ali na rua Evandro Martins, 1389. Todos os domingos, às 14 horas, temos o discipulado, os ensinos. Às sexta-feira nós temos a célula nos lares. Se informe, entre em contato e se informe conosco, participe das células. É uma forma de partilhar o pão, é uma forma de compartilhar o relacionamento. Nós queremos crescer, nós queremos manifestar o reino na cidade e estabelecer nos lugares celestiais. Então eu te convido você também a celebrar conosco os cultos de jovens às 20 horas, 2 sábados por mês. Mas estamos em atividades ali, em oração, de intercessão pelos jovens na segunda-feira, e você é o nosso convidado especial, queridos. Um grande abraço, que Deus possa abençoar a sua vida, e nós esperamos uma visita sua no nome de Jesus. Shalom Adonai. Amém.